Retomando nossos estudos sobre a convenção coletiva do comércio, vamos seguir aqui hoje com a cláusula que trata de teletrabalho, tá? Eu já fiz aqui algumas anotações não, já grifei algumas coisas. Por quê? Porque teletrabalho, certo? É algo interessante, mas tem que ser visto de forma. Tem que ser visto com muita cautela, porque a empresa pode querer prejudicar o empregado, tá? A empresa pode querer prejudicar o empregado. E se a empresa coloca o empregado para trabalhar em uma posição que diz que é teletrabalho, mas não é, certo? Então, as coisas têm que ser revistas, inclusive com um processo judicial, tá? Então, vamos ficar atento aqui, né? E vamos seguir com a leitura aqui. Então, aqui, parágrafo primeiro. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências da empresa, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não constituem trabalho externo. Certo? Por que isso? Porque o teletrabalho, o empregado, ele tem que fazer alguma coisa, mexer em algum sistema, tá ali, tá de casa, sabe, normalmente, home office. Não é um trabalho externo, apesar de ser realizado fora das dependências da empresa. Não é um trabalho externo, como por exemplo de um vendedor externo, tá? E aqui outra regra que tem aqui, que é a seguinte: a empresa poderá realizar alteração do regime de teletrabalho para o presencial desde que seja informada com antecedência ao trabalhador e de acordo com a necessidade da empresa. Pela CLT, né, é possível isso aqui. Por quê? Porque o empregado, certo? Ele não tem direito adquirido a um regime de teletrabalho. Então a empresa pode colocá-lo no regime de teletrabalho, como a empresa pode fazer o retorno para o presencial, se for mais interessante para a empresa, certo? E nisso, né, ela tem que comunicar ao empregado, tem que dar um prazo para ele se organizar e tudo mais. Não é do dia para a noite, tá? Outra coisa aqui, antes de falar da jornada, outra coisa que pega muito quando se trata do teletrabalho. A empresa ela tem que fornecer as condições necessárias para você trabalhar. Então, se você precisa, por exemplo, fazer reuniões direto, a empresa tem que fornecer para você um computador com um webcam, por exemplo, para você participar de reunião, tá? A empresa tem que fornecer os meios necessários para que você exerça o seu trabalho, né, na modalidade de teletrabalho. E caso você tenha que gastar algo do seu bolso para reparar algum aparelho da empresa, tudo mais depois de autorizado, a empresa ela tem que reembolsar o valor aqui, certo? E esses valores eles não constituem salário, isso é indenização. É aquilo que a gente já falou. Não se trata de uma verba de natureza salarial e sim indenizatória, tá? Agora, algo que pega muito quando se trata de teletrabalho, que é o que nós vamos entrar aqui agora, é justamente a questão do controle de jornada. Por que isso? A empresa ela pode simplesmente dizer: você vai trabalhar de casa, home office. Você tem que ficar disponível no horário do comércio. Tá, mas e como é que eu vou bater ponto? Todos os dias você vai ingressar nesse aplicativo aqui, vai registrar o seu ponto e vai colocar uma gravação por chamada de vídeo. E você vai ficar lá no horário. Quando é meio-dia, você tira seu intervalo, certo? Volta de 1 hora e continua trabalhando, trabalha às 8 horas. A empresa pode fazer isso. Ela pode controlar o horário, certo? Colocar a pessoa para trabalhar em teletrabalho e controlar o horário. Isso está aqui, ó, nessa cláusula. A empresa poderá realizar controle de jornada do empregado em teletrabalho pelos meios eletrônicos disponíveis, devendo este realizar tarefas e serviços designados dentro da jornada ajustada. Então a empresa não vai poder exigir do empregado um trabalho fora do horário determinado. Mas a empresa também pode simplesmente não controlar a jornada, certo? Está aqui. A empresa poderá não realizar o controle de jornada, ficando o empregado em teletrabalho dispensado de estar à disposição da empresa durante uma determinada quantidade de hora
por dia, certo? Não sendo obrigado a registrar ponto, porém, deverá entregar seus serviços designados pela empresa nos prazos estabelecidos, certo? É aqui que mora o problema, né? É aqui que está o perigo, digamos assim. Por quê? Porque a empresa coloca o empregado em teletrabalho, diz, olha, nós não vamos controlar a sua jornada, certo? Você é livre, você organiza a sua jornada do jeito que você quiser. Só que aí ela coloca uma quantidade de trabalho para o cara fazer, que é uma quantidade de trabalho para 3 pessoas fazer, certo? É um monte de tarefa. E aí, nisso, o empregado e coloca os prazos. Olha, essa tarefa para tal dia, essa outra para tal dia, isso aqui é para você entregar tal dia. Por quê? Porque o empregado que não tem controle de jornada, ele tem que entregar os serviços nos prazos estabelecidos pela empresa. Só que se a empresa coloca um monte de serviço para ele, serviço que é para 3 empregados, ela coloca para um só e coloca o prazo para ele fazer, que é um prazo curto, o que a empresa está fazendo? A empresa está desequilibrando o contrato. A empresa está fraudando o sistema de teletrabalho, porque ela diz, não, mas o trabalho era aquele. Você fazia no tempo que era para fazer, tinha que cumprir só os prazos. Só que a empresa sabe que aquela quantidade é para mais de um empregado. Aí faz o empregado trabalhar mais de 8 horas por dia, certo? O empregado está em casa, então acaba ocorrendo uma. Não existe uma separação entre o trabalho e residência, certo? Porque isso é algo fundamental, principalmente para quem trabalha com isso aqui, né? Para quem faz uma atividade intelectual. Eu mesmo, como advogado, tem vários dias que eu vou para casa pensando nos processos. É um serviço de 24 horas, não tem condições, certo? Então, quando a pessoa ela trabalha na empresa e vai para casa, muitas vezes ela continua levando o trabalho para casa na cabeça, certo? Ela pode não ter acesso ao sistema, ela pode não estar executando trabalho, mas existe um tempo entre você conseguir descolar ali, desconectar do trabalho. Exercer um direito que você tem, que é um direito de desconexão. Existe esse tempo, certo? Quando o empregado está em casa, trabalhando, isso é muito ruim de controlar. Por quê? Porque ele passa a ter controle dos próprios horários, essa liberdade pode se tornar uma maldição, ele pode começar a trabalhar manhã, tarde e noite, e se a empresa começar a exigir trabalho demais, desequilibrando o contrato de trabalho como forma de fraudar o teletrabalho, certo? O que vai acontecer é que a empresa vai estar abusando desse direito ao teletrabalho, desvirtuando o sistema. O empregado depois pode demandar, inclusive buscar, né, um direito a horas extras e tudo mais, se ele conseguir demonstrar que houve essa fraude. Do mesmo jeito, a empresa pode dizer assim: não, você está em teletrabalho, não tem problema nenhum, não, fica aí, você resolve o seu serviço. Só que aí depois vem, mas você tem que estar disponível todo dia, de 10 às 2 da tarde. Isso não é teletrabalho, certo? No teletrabalho, o empregado, ele não tem obrigação de ficar disponível nesses horários, em nenhum horário. Ele tem que fazer a tarefa dele, certo? Ele tem que fazer a tarefa dele e entregar no prazo essa tarefa. Ele não precisa estar disponível em um determinado horário. Se ele estiver disponível em um determinado horário, então a hipótese não é do parágrafo 9º, e sim do parágrafo 8º. A empresa tem que controlar a jornada e tem que pagar as horas extras, né? E não pode exigir tarefas de empregado após a jornada ajustada, certo? No mais, não muda a questão de salário, essas coisas, normalmente não muda em teletrabalho, tá? Bom, então fica atento para essas coisas aí, porque, ó, tá vendo aqui essa cláusula décima, esse parágrafo décimo? A empresa deverá zelar para não concentrar na mesma data para a conclusão tarefas que possam ser perfeitamente realizáveis por um profissional de performance mediana, certo? Em um dia normal de trabalho, diligenciando para atribuir tarefas até a véspera da data planejada para o seu cumprimento, ou seja, uma forma de dizer, olha, coloque em teletrabalho, mas não explore. Só que a gente sabe que não é isso que acontece no dia a dia. Porque no dia a dia o que acontece é a empresa justamente se aproveitar dessa situação para exigir mais do empregado, tá? Então fica atento para essas coisas, por quê? Porque se isso acontecer, você pode inclusive demandar na justiça para buscar uma reparação por isso aí.
E muitas vezes, se o empregado é exigido que ele trabalhe de modo integral, pode ter até um dano existencial, por exemplo, certo? Então, assim, tem tudo isso, né? A pessoa tem que ficar bem atento para essas situações, porque é uma linha muito tênue, sabe? Vai depender de empresa para empresa, certo? O trabalho em cada uma é diferente, a exigência é diferente. Então, fica observando se o teletrabalho é um teletrabalho de verdade ou se é algo feito para você se matar de trabalhar e a empresa não pagar as horas extras que teria que pagar. Porque sabe que se colocasse você para trabalhar na empresa, para fazer a quantidade de tarefa que tinha, você teria que trabalhar 12 horas por dia. Só que lá ela teria que controlar a jornada e pagar a hora extra. Mas se ela coloca você para casa, ela não precisa fazer isso. Entende? Fica atento para essas coisas. Vamos seguir aqui para, para a cláusula 31ª, alteração da jornada de trabalho para o teleatendimento, tá? Então aqui, ó. Os empregados que estão no teleatendimento, eles têm uma jornada diferenciada. Por quê? Porque a carga horária mensal deles não é de 220 horas, e sim de 180 horas. Por que isso? Porque trabalhar de forma permanente com teleatendimento, sabe? Normalmente com fone de ouvido, essas coisas, trabalhando direto com isso, pode causar danos à saúde. Então, os telefonistas, os atendentes telemarketing, esse pessoal, todos eles têm uma jornada diferenciada de até 180 horas por mês, certo? O divisor 180 para o salário integral. E aqui, eh, a jornada foi organizada, né, para as pessoas que estão em teleatendimento dessa forma aqui, ó. A jornada ela fica distribuída de segunda a sexta, certo? Cumprindo uma jornada diária de 7 horas e 12 minutos. Ah, mas se o divisor é 180, então a jornada devia ser de 6, né? Se o divisor é 180, então a jornada máxima é de 6 horas, não é isso? E com um intervalo de 15 minutos, então o empregado fica disponível 6 horas e 15 para a empresa, não é assim? Mas aqui é diferente. Por quê? Porque a jornada diária é de 7 horas e 12 minutos, está aqui, certo? Com 1 hora de intervalo para a refeição, ou seja, a hora o intervalo não é de 15 minutos, é de 1 hora. Só que além do intervalo de 1 hora, eles têm direito ainda a 2 pausas diárias remuneradas, certo? Para descanso, divididas em 2 períodos de 10 minutos, ou seja, 20 minutos. Sendo o primeiro a partir da 1ª hora e o segundo antes do término da jornada diária. Por que isso? Quando uma pessoa ela tira o intervalo, normalmente esse intervalo não é remunerado, tá? Se você trabalha 8 horas e tem direito a 1 hora de intervalo, normalmente você fica 9 horas. Se você tira o seu intervalo na empresa, você fica 9 horas na empresa, né? Ah, só que esse intervalo de 1 hora que você tira, ele não é remunerado. Mas nesse caso aqui, tem um intervalo de 1 hora que não é remunerado, que é esse intervalo intra-jornada, né, para a refeição, só que tem mais 2 intervalos que são remunerados, que é o intervalo, esse intervalo desses 2 períodos, cada um de 10 minutos. Então é uma organização de jornada diferente para quem trabalha com teleatendimento no ramo do comércio, tá? É, então não confunda as coisas para não dar problema. Mas o divisor no final é 180, certo? Isso tem uma importância, por quê? Porque ele trabalha aqui de segunda a sexta, certo? Se tiver hora extra, então a hora extra tem um cálculo diferente, porque o divisor justamente é 180, né? Não é 220. Então tem todas essas coisas, tá? Essa cláusula aqui de alteração da função, ela, ela trata de um ajuste para o empregado treinar, caso vá para a função, se der errado, ele volta, sabe essas coisas. Eu entendo que ela não é importante para a gente, certo? Então eu vou passar para a próxima cláusula e depois, no próximo vídeo, eu vou tratar de jornada da jornada de trabalho relativa a banco de horas, tá? Então aqui, ó, na cláusula 33ª dos cursos e reuniões. Eu achei interessante essa cláusula, por quê? Porque eu acredito que ela causa um desequilíbrio no contrato, tá? As reuniões de trabalho, quando exigidas pelo empregador, deverão ser realizadas obrigatoriamente no horário de trabalho. Correto, né? Vai ter uma reunião na empresa, fecha a empresa e faz a reunião, acabou. Está disponível no horário de trabalho.
exceto para o empregado que exerça um cargo de chefia e supervisão assemelhados. Correto também, porque esse tipo de empregado normalmente ganha gratificação, então tem toda uma questão de horário. Mas aqui o problema está no parágrafo único. Os cursos e treinamentos custeados pelo empregador ou terceiros patrocinadores poderão ser realizados fora do horário do expediente, sem que o tempo despendido para a participação do empregado seja computado para efeito de jornada de trabalho normal ou extraordinária. Havendo interesse exclusivamente da empresa, as despesas inerentes ao transporte e alimentação correrão por conta dos interessados. Ou seja, haver interesse exclusivo da empresa, a empresa pode colocar você para fazer um curso. E aí ela vai pagar transporte e alimentação, né? Para você fazer o curso. Então você tem que fazer o curso. Esse curso ele pode ser fora do horário de trabalho, tá? Então tu trabalhou o dia todo, tu pode fazer o curso à noite. Às vezes é de interesse do empregado, certo? É de interesse do empregado. Por quê? Porque ele vai se qualificar, ele pode crescer na empresa e tudo mais. Mas e quando não for do interesse do empregado? A empresa pode exigir, de acordo com o que está aqui, que ele vá. E esse tempo que vai ser gasto fazendo um curso para trabalhar a favor da empresa, ele não é computado como hora extra, mesmo que o empregado não queira estar ali. Ele não é computado como hora extra. Por isso que eu acho que essa cláusula causa um desequilíbrio no contrato, certo? Ela deveria ser revista. Esse tempo é um tempo à disposição da empresa. Principalmente quando você está fazendo um curso, por exemplo, a empresa ela vai vender um determinado produto e aí o patrocinador, o fabricante está dando esse curso. Você, como vendedor, é obrigado a fazer esse curso para vender os produtos. Isso é a favor da empresa, não é a favor do empregado. Principalmente se depois não tiver, por exemplo, um- não for revertido em salário, sabe, em comissão e tudo mais. Já pensou na hipótese do empregado não ganhar comissão? Só salário para fazer isso aqui? Porque se o empregado ganha comissão, obviamente ele vai ter interesse em se qualificar para vender mais e ganhar mais. Agora, se ele não ganha comissão, se o empregado está fazendo faculdade de outra coisa, está contando os dias para terminar a faculdade e ir embora, ele não tem interesse no curso nem em se qualificar, ele é obrigado a fazer? Pela cláusula ele é, certo? Então, a empresa pode fazer isso, você tem que ficar atento que a empresa pode fazer isso, pode exigir, vai acabar não sendo hora extra, tá? Mas eu entendo que causa um desequilíbrio, certo? E o sindicato deveria até negociar, renegociar isso aqui e rever essa cláusula, tá? Hoje, né, nós vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos tratar da jornada de trabalho, falta, essas coisas. É uma parte bem importante, acontece todos os dias, tem problema todos os dias. E nós vamos começar a partir da cláusula 34ª, que trata do banco de horas, certo? Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, sugere temas, passa essa informação para alguém que atua nesse setor, que precisa saber dessa informação, precisa saber disso, para ficar bem informado e tomar decisão de modo consciente. Certo? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas que a população tiver sobre isso, porque é a nossa função enquanto, né, profissional da advocacia, é a minha função enquanto advogado, ser uma pessoa que atua em um serviço social e é essencial para a promoção da justiça. Então, comenta esse vídeo, curte, compartilhe com alguém e vamos seguir com o nosso trabalho, levando informação para a população, porque eu sempre digo que trabalhador atento não perde seus direitos para ninguém, principalmente para quem já tem dinheiro demais e acaba fazendo de tudo para não pagar os direitos trabalhistas de quem não tem condições. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo.